Muito boa tarde a todos e a todas presentes. Queria aqui fazer um agradecimento especial ao senhor Hamilton, que é assessor do Gabinete 17, a senhora Maria de Fátima, também assessora do Gabinete 17, seu Nilson Soares, proprietário da empresa Limpa Entulho, a senhora Selma Alves, representante aqui da AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, seu Kazu Shimada, que é professor, a senhora Roberta Pinheiro, engenheira lá da Comurg, aí o Neide Marques, representante lá da Achei Entulhos, Diógenes Aires de Melo, que é representante secretário da CEPLAN, nosso vereador Gustavo Cruvinel, a vereadora Sabrina Garcês, que esteve aqui presente também. E nós convidamos de forma bem específica mesmo, apenas algumas secretarias, algumas pessoas que participaram da elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, para que a gente possa conversar um pouco aqui nessa audiência pública, porque Goiânia está muito atrasada no que se diz nessa questão das prerrogativas que o município teria que ter se adequado desde 2010, da Lei 12.305. Né? Então, um interesse nosso aqui nesse momento é ouvir principalmente os técnicos da prefeitura, ouvir os vereadores, ouvir a sociedade aqui, para que a gente possa fazer um trabalho que saia do papel realmente, Jorge, a questão que vocês trabalharam tanto, porque essa comissão ela foi iniciada no dia 29 de dezembro de 2014, e ela vem aqui com uma série de prerrogativas, instalou-se uma comissão de técnicos da prefeitura, da sociedade, fizeram diversas audiências públicas, e aí vem uma série de mudanças de nomes da comissão, que participaram da comissão. Em 2016, 14 de março de 2016, regulamentou ainda a destinação apenas dos grandes geradores de resíduos aqui via decreto, mas nada da regulamentação e colocar em prática o trabalho que essa comissão desenvolveu, e o intuito dessa audiência pública é que a gente possa dar início aqui à questão de efetivar na prática o plano municipal, que foi trabalhado imensamente e exaustivamente por várias pessoas aí, técnicos capacitados da prefeitura e toda a sociedade. Então, para iniciar aqui, eu passo a palavra aqui para o presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, o vereador Gustavo Cruvinel, para que faça seus cumprimentos. E depois eu vou abrir aqui a palavra para os técnicos e a gente ouvir toda essa problemática, como foi feito, o que o plano... qual a expectativa desse plano, o que é prático realmente e o que nós podemos ganhar. Falar um pouco sobre o aterro sanitário, que nós sabemos que hoje a vida útil dele, se não tiver ali uma atenção especial, teremos problemas graves aí. Hoje, municípios vizinhos, como Aparecida hoje, já está anos-luz à nossa frente na questão de reaproveitamento, e aí eu estava conversando com o Nilson até lá no Serra Dourada, e ele me falando que já existe uma empresa que já está ali instalada em Aparecida, já reaproveitando todos os resíduos da construção civil. Então, esse é o intuito dessa audiência pública, uma audiência pública que é de trabalho mesmo, para que a gente possa tirar o pé aqui e acelerar rumo aí, falava ali para a TV Câmara, ainda nossa capital ainda está vendo lixo como algo inaproveitável. Acho que essa é uma questão que nós temos que mudar, não só na prática, mas também começar na própria educação das nossas crianças, sabendo que o lixo é uma riqueza, infelizmente, ainda não vista e não explorada na capital, que é a nossa cidade. Vereador Gustavo Cruvinel. Boa tarde a todos. Parabenizar o vereador Vinícius pela audiência. A gente também está sempre preocupado com o lixo produzido e preocupado sempre em estar ajudando as cooperativas existentes aqui em Goiânia, né? Vai ser uma luta particular minha e de extrema importância. Até esses tempos atrás nós conversamos muito, eu e o Diógenes, e estou tentando realmente levantar e dar importância a esse lixo, né? Que na verdade não é lixo, é matérias, né? Hoje, inclusive, o pessoal da Beija-Flor veio aqui e conseguiu levar 1.000 toneladas, né? Praticamente, e a gente está correndo atrás disso. Eu tive pessoalmente em algumas cooperativas, a realidade é triste,
E aqui o Vinícius também tocou num assunto muito importante, que é a educação ambiental, né? Não adianta só a gente cobrar da prefeitura, do governo, se realmente nós mesmos em casa não tiver a consciência de separar o lixo e dar a destinação certa. Então, Vinícius, eu queria parabenizar você e vamos ver se a gente realmente consegue, com essa audiência, dar andamento, né, nessa lei de resíduos sólidos, que é de extrema importância também. Queria dizer também, Vinícius, lá no Japão, apenas 4% do lixo lá não é reaproveitado, né? Aqui no Brasil, ao contrário, 96% não é reaproveitado. Então, é de uma extrema importância a gente passar esses dados para as pessoas realmente verem que lixo não é lixo, lixo é dinheiro, né? Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado, vereador. Há 2 anos atrás estive no aterro sanitário, até acompanhado aqui do Jorge, na comissão que participamos, de trabalho também da Comurg, e o Jorge me falava dos gases ali que eram desperdiçados, né? E eu tenho certeza que o Jorge aqui vai ser muito importante aqui no trabalho, não só ele, mas todos vocês aqui que já trabalham com isso há muito tempo, certo? Então, eu vou passando a palavra aqui, já convido o Jorge para fazer a sua explanação inicial. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o vereador Vinícius Cerqueira pela oportunidade, por essa brilhante ideia de fazer essa audiência e provocar a discussão e a implementação do plano. E também o vereador Gustavo Cruvinel, que também é presidente da Comissão do Meio Ambiente e, de fato, tem agido na cidade. Eu participei com ele também numa audiência do Parque Cascavel e também algumas ações com catadores, audiência da reciclagem. Estamos juntos, porque é só esse que é o caminho, é unir mesmo, é tirar as vaidades, os orgulhos de lado e falar, olha, o Poder Executivo, com seus técnicos, a AMA, a Comurg, a CEPLAN, e não só nós três, mas a educação, a cultura, porque todas as áreas perpassam pelos resíduos, porque todos produzem resíduos. E unir com a Câmara, com o Poder Legislativo e com a comunidade. Eu sempre falo o seguinte, que a nossa cidade ela foi planejada por Atílio Correia Lima, e em 1933 ela foi fundada, e no plano do Atílio não existia uma diretriz completa, estruturada para resíduos sólidos. Até porque o Brasil nem se falava em aterros. Eram valas, né, vazadouros mesmo, onde o resíduo era lançado, e naquele plano existiam as ruas do centro, aquelas vielas internas de recolhimento dos resíduos dos prédios, das edificações. Era a única menção que o Atílio coloca. Numa época em que a drenagem tinha uma visão sanitarista, ou seja, de afastar o problema do centro urbano, e nós carregamos essa identidade até 2015, praticamente, né? Por quê? Porque sempre o foco da nossa gestão de resíduos foi coletar e afastar para o aterro. Até 92, nós tínhamos lixões espalhados pela cidade, até que se consolidou um grande lixão, onde que hoje é o aterro. Esse aterro foi recuperado em 1933, se tornou um dos aterros mais referências no Brasil. Na época, era uma terceirizada, a Comurg fiscalizava os serviços, a Interpa, depois a Qualix, e por fim, voltou à administração municipal. Contudo, faltou muita estrutura e tem faltado muito investimento por parte da administração e da sociedade de conhecer esse problema que hoje se instalou nessa área, que hoje nós temos um passivo ambiental de mais de 30 anos com resíduos ali naquele aterro, ou até mais. E nós chegamos num ponto que nós precisamos, a partir da Lei de Resíduos de 2010 e com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de fato, elaborado e concluído pela coordenação da AMA em 2016, nós temos agora o desafio de implementar todas essas políticas e diretrizes para os 20 anos, para que esses 20 anos seja o ano do turnover, de mudar realmente essa disposição de 96% para a recuperação dos 96%. Então, nós precisamos unir forças. O potencial de recuperação do aterro é muito grande. Então, só que nós temos que agir, porque o mesmo biogás que nós temos nos 80 metros aproximados de resíduos, já está se tornando um novo morro de Goiânia. Já se tornou, né? Os nossos morros são protegidos por lei,
né? Nós temos a APA do Mendanha, que falta ser estruturada, mas ela já existe por lei. E o aterro também precisa de uma proteção, precisa de um investimento. Nós fizemos um projeto que o Cazu depois pode falar com mais detalhes, de um projeto diferenciado de urbanização em todos os 500 metros ao redor do aterro, relocando o uso do solo de residencial para industrial e comercial, tornando todo um polo de reciclagem, recuperação, destinação, tanto energética quanto os materiais, com estação de compostagem, estação de área de transbordo e triagem de resíduos da construção e os demais resíduos, cooperativas. Teria um desvio ali do anel viário, a remoção da rede do aterro, que hoje é um problema, é a rede elétrica que passam 2 redes que passam dentro do aterro, impedindo a expansão dele. Só que o biogás, ele continua sendo gerado e lançado na atmosfera. Então, se a gente não encapsular esse biogás, dar o tratamento e a recuperação, ele se perde, a gente acaba perdendo, né, perdendo de forma negativa financeiramente e para a atmosfera, poluindo a atmosfera. Então, a gente precisa agilizar isso. O projeto já está pronto, né, Cazu? Precisa de força legislativa mesmo, precisaria de uma lei complementar, porque ela foi sugerida na Lei Complementar 214 de 2013, que alterou o plano diretor, só que ali foi citada a necessidade de fazer um projeto para a área. Mas como terá alterações de uso do solo, nós teríamos que ter uma lei complementar com um projeto diferenciado de urbanização. Não sei se dentro do plano da lei do plano de resíduos, dentro da lei do plano diretor, não sei, eu acho que a gente pode investigar isso. E o caminho que eu vejo é que, de fato, seja regulamentada todas essas ações. A AMA também fez várias ações de logística reversa, reunindo as entidades, seja de óleos lubrificantes, de pneus e demais, que a Selma, acredito que deva falar, mas não conseguimos fechar as propostas e, de fato, implementar na cidade. E o que a gente percebe também ao longo desses anos é que existiu também várias leis falando sobre lixo, desde o Código de Posturas e desde várias... teve leis que falavam para implementar a coleta seletiva no prazo de 1 ano, que a cada 2 meses era para tomar bairro por bairro, e não pegou, não funcionou. E hoje a gente percebe assim, que as leis elas têm que ser primeiro discutidas, geradas na comunidade, feitas parcerias, consolidados parceiros, para depois, de fato, a gente elencar o que é prioritário, porque a ação, tem muita ação a ser feita, não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, nós vamos ter que realmente fazer um plano. Esse plano ele já coloca metas de curto, médio e longo prazo, para a gente implementar as principais infraestruturas, que seria a recuperação do aterro, e o aterro se recuperando, nós temos que pensar em como que nós vamos encerrar ele, porque ele vai ter que ser encerrado, aonde que nós vamos destinar. O plano estadual ele fala para levar para Trindade, ou para outras áreas próximas, como Aparecida, Anápolis. Nós temos que negociar isso com os municípios. Né? Goiânia não tem participado de algumas consórcios, como o da Amampa, ali liderado por Caturaí, em umas e outros municípios, e nem do consórcio da APA do João Leite. Goiânia também não aceitou participar. Isso é preocupante para nós, porque quem tende a perder mais com essa... não trabalho em conjunto é Goiânia, porque nós não temos áreas para aterro em Goiânia, não existe. Isso levantamentos tanto da Universidade Federal, do CIEG, do Sistema de Informações do Estado de Goiás, região referenciados. Na minha dissertação também, eu estive estudando a vulnerabilidade ambiental das áreas da metropolitana. Em Goiânia é 0,0, quase 1%. Não tem área. E, além do aterro, nós precisamos também de infraestruturas, como dos PEVs, dos ecopontos para construção, porque a população hoje nós não podemos lançar no lote baldio na rua, mas nós temos que levar para o aterro. Mas para o aterro é muito distante para essa população levar, 1 metro cúbico até o aterro. E a lei fala, pela resolução CONAMA da construção, que o município tem que prover áreas aonde esses pequenos geradores devem levar o resíduo, e de lá nós vamos fazer a triagem, o transbordo, o tratamento e a destinação correta de cada parte do resíduo da construção. Nós já tivemos o absurdo, vereador, assim, de transportar resíduos. Eu falo absurdo porque realmente a gente, como engenheiro, a gente sabe que o custo não somente econômico, mas o risco social e ambiental é grande, de pegar resíduo de Goiânia e levar para Brasília, e o que é pior, para ser incinerado. Então, assim, é uma política totalmente de afastar o problema e
Da mesma forma, é feito hoje no aterro, com o chorume, que é levado para a ET não trata o chorume, enquanto acreditamos que seja mais barato a gente instalar uma estação, por mais cara que seja, mas é melhor do que a gente pagar caminhão, pagar combustível e ter o risco de acidente. Se acontecer um acidente com esse chorume nas vias, como hoje nós temos, a Roberto pode falar, não lembro qual a quantidade atual, mas a época que eu estava no AT, chegava-se a ter 14, 20 caminhões fazendo aí 60, 80 viagens por dia. É um custo social muito grande que a gente tem. Então, eu acredito que essas principais infraestruturas, ecoponto, a recuperação do aterro com o projeto que alguns empresários estão desenvolvendo junto com a CEPLAN e a Prefeitura, e regulamentar isso. Olha, vamos implantar aqui, já temos o projeto pronto da recuperação do aterro, então vamos regulamentar isso. Nós temos o projeto ponto do ecoponto que a AMA está desenvolvendo, que a Comurg também participou, e já temos essa linha da construção, então vamos regulamentar. A minha sugestão é essa, de regulamentar projeto por projeto já estudado ao longo desses anos, e que já tem estudo de viabilidade, já tem cronograma, e falta somente a gente ter o apoio de vocês aí. Tá? Eu quero agradecer aqui na minha fala e dizer também que eu represento a Sociedade Resíduo Zero, que é uma ONG que trabalha com educação ambiental. Nós estamos fazendo mais, esse mês de maio, junho, foi mais exposição à agenda do que cantor sertanejo. Foi mais de 2 eventos por dia, muito pesado, e eu fico feliz por isso, mas nós estamos precisando aumentar a equipe. Implantamos nas escolas, estamos indo em todas as instituições que nos convidam para dar palestra. E, terminando minha fala, é no sentido de que a educação ambiental, a detentora da política é a AMA, né, a agência, com as diretrizes, com a política. Mas o poder público ele precisa do apoio das ONGs, das associações de bairros, porque senão nós não damos conta. É muita gente para educar, né? Mais de 1.400.000 habitantes, fora a população flutuante, os turistas, o comércio, e é uma quebra de paradigma muito grande. Porque você fala para coletar seletivamente, vamos fazer a coleta seletiva, mas de que forma? Que material? Aonde levar? A prefeitura está vendendo ou está doando? Então, todos esses mitos a gente não consegue em 30 segundos de televisão. A gente consegue no corpo a corpo, nas palestras, nas exposições. E aí, para isso, precisa de gente. Por isso, a gente deu a ideia no Coman de trazer as ONGs também para a discussão. Teve uma reunião no Ministério Público, reunindo várias ONGs, para que cada uma cuidasse do seu bairro, da sua região, e com metas. Nós poderíamos fazer um plano de educação ambiental com metas também linkados com o plano de resíduos, né? Eu acho que dessa forma a gente consegue avançar. Então, meu muito obrigado, tenho que agradecer e me dispor no que precisar. Obrigado, Diógenes, para ver a importância do tema. 2 reuniões dia e não é fácil, não, né? Mas passa a palavra para a Roberta, ela que é representante da Comurg. Boa tarde a todos. Assim como o Diógenes, fico muito satisfeita de participar desse tipo de reunião. Acho que é muito importante a gente estar discutindo essas questões. A gente sabe que tentei ir anotando algumas coisas aqui ao longo da fala do Diógenes, porque nós somos meio suspeitos aqui. Acho que a hora que começa a falar de resíduos, a gente acaba delongando demais. Muita coisa importante para ser feita, né? A gente sabe que a gente vê o Japão, aí alguns países aí com sucesso lá na frente e assim que tem trabalhado já nessa questão há 50, né, 100 anos aí, a gente engateando lá atrás, a gente se vê muito impotente diante de algumas questões, né? Muitos desafios a serem propostos e a serem cumpridos pela administração. E eu acho que um dos principais deles é a continuidade, né? Assim, eu e o Diógenes estamos aqui mais ou menos com uns 15 anos quase de prefeitura e a gente começa a ver assim os projetos indo e vindo, né, a cada gestão, a cada período, e muitas vezes a gente vê assim, poxa, se fosse uma coisa assim que tivesse continuidade, às vezes já teria saído, né? Por exemplo, em 2004 eu participei de um projeto Entulho Limpo, em que se ia para as obras, se fazia coleta seletiva. Então, assim, a gente vai resgatando tanta coisa que a gente já participou e que morreu em algum momento por falta de interesse, de incentivo, de mobilização da população, que eu acho que quando a gente começa a discutir em várias instâncias, tem esse fortalecimento, né? Quando está só dentro de uma instância, muitas vezes se perde ou aquilo ali acaba e não tem continuidade.
Quando a gente começa a discutir legislativo, população, órgão público, muitas vezes a própria população não deixa uma iniciativa acabar, né? Então, eu acho que isso é importante também, porque muito já se fez, e, às vezes, não com tantos resultados quanto se esperava. Então, a continuidade disso, que é uma coisa que a gente tem que lutar bastante, e os desafios, né? Eu acho que a gente tem um desafio hoje, que a gente sabe a situação atual que a prefeitura se encontra aí, acho que é a mesma do país inteiro, não é novidade para ninguém, que é de operar o básico, que hoje em dia está difícil, né? Já falando aqui mais da questão operacional, já que eu estou lá na Comurg, que é operar o que existe, é ter caminhão para fazer a coleta. Estou falando de nada de novo nem de novidade, é fazer funcionar aquilo que é realmente a necessidade básica. Operar um aterro sanitário, né, que seja licenciado, que tenha as condições mínimas. O aterro sanitário ele precisa diminuir a quantidade de material que vai para ele gradativamente? Sim, mas a gente ainda vai ter aterro sanitário por muitos e muitos anos, a gente vai ter rejeito por muitos e muitos anos, a gente sabe que cada dia surgem materiais novos na indústria, e assim, todas as vezes que o pessoal fala em acabar com o aterro sanitário, eu sou a primeira a levantar a mão e falar, calma, gente, não é assim. Primeiro você tem que plantar outras coisas, primeiro você tem que, né, assim, acabar é a última coisa, é depois que você falou assim, nossa, não está precisando mais, né? Porque às vezes as pessoas começam a pôr isso como um primeiro passo, e não é, ele é o último. Né? A gente ainda vai ter rejeito por muito tempo, e a gente não tem mais área, como o Diógenes já disse. Então, a gente tem que sempre garantir aquele espaço ali que a gente tem. Claro, cada vez menos tentar levar materiais para lá, resíduos para lá, né? Recicláveis, passíveis de compostagem e tudo mais. Mas a gente sabe que, durante muitos anos ainda, algo vai para lá e que esse lugar tem que ser preservado para que a gente tenha essa possibilidade. Outra coisa também é a questão das tecnologias, né, da implantação de novas tecnologias, além de operar o básico. A gente tem que tentar baratear aquilo que a gente faz, né? Só colocar tudo em caminhão, levar para o aterro, não é a melhor solução. Então, a gente sabe que muita coisa pode ser aproveitada, compostada, passível de reciclagem. Então, a gente tem que tentar tecnologias baratas, eficientes, assim, aquele desafio de sempre, de coisas que estão dentro da nossa viabilidade econômica do nosso município, né? E não é fácil. E a questão do planejamento do futuro, né? Assim, a gente pensa muito a curto prazo, e aí a gente está sempre apagando incêndio, fazendo contratos emergenciais e sempre não conseguindo dar o próximo passo. Então, assim, é importante a gente ter um planejamento. Planejamento de 20 anos é básico, né? Não é um planejamento a longo prazo. E muitas vezes a gente não vê esse planejamento acontecendo, né, dentro das instâncias. Então, isso faz com que a gente sempre esteja apagando incêndios e não tenha aquela reserva para fazer esses investimentos e essas aplicações que são necessárias. Com relação a essa questão do aterro que eu já falei, tem ainda essa questão de levar chorume para a ET, né? Não é o mais adequado, mas dentro das possibilidades atuais é a melhor, né? Porque a gente não tem uma operação funcionando dentro do aterro, e a estação que a gente tem em Goiânia é a ET, que trata, né? Tem um tratamento básico, mas tem. E a gente já tem duas propostas, que seria de fazer o tratamento dentro do aterro, e uma proposta a curto prazo, que seria uma interligação na rede da Saneago, para evitar essa questão do transporte, que seria uma interligação no próprio emissário deles. Isso já está em andamento, não é uma obra cara, e que ajudaria muito a curto prazo, falando, né, na questão de evitar transporte desse resíduo, né, desse efluente, e também na questão de baratear o custo com essa questão dos caminhões-pipas para essa finalidade. Então, essa seria uma proposta a curto prazo, e a proposta a longo prazo, fazer o tratamento em loco.
né? O tratamento em loco ele vem junto com muitas outras necessidades que o aterro tem hoje, operacionais, que também são emergenciais. Então, isso aí está em andamento. A questão dos ecopontos, né, é uma questão que a gente tem discutido há tantos anos também, já fizemos projetos, já tentamos, já avançamos, já instalamos, já voltamos, né? E assim, é uma necessidade. Para a Comurg seria muito bom que eles existissem, porque logisticamente eles barateiam o serviço, né? A gente tem um serviço hoje que é de coleta que a gente chama de remoção, que é material jogado indevidamente nas ruas, né? Tem entulho, tem poda, tem e esse serviço é o serviço mais caro que a Comurg faz hoje. E é um serviço que, teoricamente, não deveria ser feito, né? Deveria ser coibido, fiscalizado e não existir. Jogar em fundo de vale, jogar, né, em córregos, em lotes baldios, né, esse tipo de material. Então, assim, teoricamente, é um serviço que não deveria existir, que é o serviço mais dispendioso para nós hoje. Então, assim, eu acho que a questão do ecoponto ajudaria muito aquele pequeno gerador para ter onde gerar, né? A gente tem discutido muito com a AMA a questão dos ecopontos móveis também, que poderiam ficar, às vezes, num setor, cada dia da semana em um lugar, e aí fazer uma educação ambiental para que a população soubesse que está naquele lugar, né? Para que aquela pessoa pudesse levar aquele pequena, quebrou uma pia na casa dele, leva para lá, né? Não vai contratar uma caçamba para isso. Ou é um pneu de um carro, né? Leva para ali, porque a gente sabe que esse pequeno gerador muitas vezes fica sem ter o que fazer com aquela pequena quantidade e acaba descartando inadequadamente. E a gente sabe também que o grande, às vezes, descarta isso, a questão da fiscalização e tudo mais, que realmente tem que funcionar, né? Não sei se com penas, mas uma coisa que eu sei que o pessoal sempre reclama é isso também, né? Que, assim, às vezes aprende, mas assim, o custo, a multa é tão barata que, às vezes, o pessoal acaba voltando a fazer aquilo, porque paga lá R$100, mas aquilo, né, acaba sendo uma constante. E essas tecnologias alternativas, realmente, elas têm que ser estudadas e elas não podem ficar só no discurso, né? Um estudo de uma tecnologia, ela tem que incorporar uma viabilidade técnica e econômica, se o município consegue fazer aquilo, de onde que ele vai tirar aquela verba, quais vão ser as parcerias. Eu acho que as parcerias público-privadas, em vários sentidos, têm assim, funcionado, né? Eu acho que a gente tem que partir para essa linha, a questão das ONGs. Eu acho que tem que unir forças. A gente está vendo que o município sozinho ele não está conseguindo, né? Então, acho que, nesse sentido, aí, tentar começar a operacionalizar as usinas de transbordo e triagem, né? Tentar fazer o aproveitamento desse material. A gente sabe que esse material hoje está indo para o aterro, ele não poderia estar ocupando esse espaço lá, ele é passível de aproveitamento. Então, assim, muitas coisas para serem feitas e, às vezes, muitas coisas que não precisam de tecnologias tão avançadas, né? Às vezes é questão de uma política pública mesmo, de ser inserida e de começar realmente a funcionar. A gente está com várias discussões, conselhos novos começando a funcionar dentro da prefeitura, com muitas ideias interessantes surgindo, algumas juntos com a iniciativa privada, tem o CODESE aí também, né, com a questão do desenvolvimento econômico, que tem a vertente sustentável também. Tem o BID aí tentando financiar algumas propostas. Eu acho que tem que tentar linkar isso tudo. Acho que muitas coisas são discutidas de forma isolada dentro da prefeitura e aí isso não consolida numa ação concreta. Eu acho que é importante chamar essa responsabilidade e todos os setores responsáveis para a gente tentar realmente operacionalizar, né, esses projetos existentes, essas iniciativas que já foram realizadas e que deram certo. Acho que tentar fazer realmente sair do papel. O plano a gente já tem, foi um avanço, mas agora tem que fazer acontecer aquilo que ele prevê. É isso, e nós estamos à disposição, com todas as dificuldades que a gente está no momento, mas, assim, com muita vontade realmente que melhore.
Sim. Muito obrigado, Roberta. Queria passar aqui a palavra para a representante da AMA, a senhora Selma Alves. Boa tarde a todos. É muito bom realmente ver essas discussões. E eu não vou repetir o que o Diógenes disse, é desnecessário, porque ele falou muito bem, a Roberta também falou muito bem, concordo com muito do que eles falaram. E agora é implementar o plano. E tem algumas ações dentro do plano, porque, apesar de ser baseado na lei federal, né, que dá as responsabilidades à gestão de resíduos, e a responsabilidade do poder público do município é traçar as políticas públicas que vai trazer a destinação ambientalmente adequada daquilo que é gerado, seja pelo produtor, o importador, o distribuidor, o gerador, eu como pessoa, você como indivíduo, a empresa, seja todos os setores, é responsabilidade também sobre o ciclo de vida do produto. E o plano ele traz exatamente isso, dá essas responsabilidades com metas a serem cumpridas, né, num determinado prazo, que aqui ele vai até 20 anos, na verdade. Para implementar, tem algumas ações que cabe à AMA, cabe à Comurg, à CEPLAN, esses órgãos de gestão do município, e que precisa. O passo próximo agora vai ser a questão da comissão permanente da implementação do plano. Sem essa comissão, a gente não consegue fazer esse monitoramento, se ele está sendo implementado ou não. Muito provavelmente, até o final deste mês, vai ser publicada essa comissão, o nome das comissões. A Comurg faz parte, é um dos atores importantes desta implementação. Mas vamos retomar as discussões referente à logística reversa. Os acordos setoriais a nível federal já estão sendo firmados, uns já estão prontos, outros não. O que impede que ele caminhe exatamente quem paga a conta. Dificulta bastante essa questão. Mas isso não é um impeditivo para que o poder público tome as rédeas daquilo que é da sua responsabilidade e correr atrás. Então, os setores foram, diante daquilo que foi diagnosticado pelo plano, foram conclamados aos setores a vir à AMA e apresentarem as suas propostas para essa logística de reversa, cada um nas suas especificidades. O setor de medicamentos apresentou a primeira proposta, ela não atendeu a contento, então eles estão rediscutindo. A AMA faz parte dessa comissão que está discutindo a nível até estadual da logística reversa de medicamentos. O setor do eletroeletrônico já foram acionados por nós, o setor dos pneus, aí precisa que esse setor, como a Reciclanip, é um setor forte, né, da economia, e tem um instituto que cuida exatamente disso. Precisamos retomar essa conversa, esse convênio com a Reciclanip e outros setores da economia, inclusive aqueles não previstos na política nacional, porque a política nacional elenca os 5 acordos setoriais, setores de logística reversa. Mas a AMA está indo um pouco mais além. Ela está tentando estabelecer aquilo que foi diagnosticado como um problema para o município administrar, além desses que está previsto na 12.000. Através desse chamamento à apresentação dos setores, nós vamos estabelecer e assinar esses. A gente não está chamando de acordo setorial, porque esse nome está sendo usado muito a nível federal, né? Mas aqui, a nível municipal, nós estamos nominando ainda como um termo de cooperação, ou um termo de parceria para a gestão dos resíduos de cada setor. O que dificulta um pouco, e eu acho que a Roberta foi feliz, quando ela disse a descontinuidade das ações é que nos impede de seguir. Porque eu acompanhei as discussões dentro do Conselho Nacional em 2010. Quer dizer, poucos são os municípios que teve a possibilidade de estar lá dentro, a nível federal, discutindo, conhecendo e sabendo, e poderiam estar muito mais adiantados nas ações. Mas, infelizmente,
a coisa não fluiu. E não foi por vontade técnica, foi por vontade política ou vontade que excede a vontade dos técnicos. Então, a gente precisa que isso, as ações dentro desse cronograma que já está pré-estabelecido pelo plano, a comissão tem a obrigação de fazer com que as metas estejam ali, elas sejam tentadas dentro daquilo, serem cumpridas por todos os setores, inclusive as ações do poder público. Entendeu? Precisamos que a sociedade nos ajude nisso, através de quê? De monitoramento da própria população, de controle da própria população, em fazer o certo. Precisamos dar publicidade dessas ações. Nós do poder público, nós equivocamos muito quando não publicizamos aquilo que precisa ser publicizado. Não damos a devida importância da divulgação daquilo que são todas as ações serem feitas. Então, precisamos retomar isso. Entendeu? Eu estava até olhando aqui o folder do Resíduo Zero. Eu tiro o chapéu para o pessoal do Resíduo Zero, porque eles não perdem oportunidade em absoluto de divulgar e sair atrás de fazer. Então, é esse dinamismo que a gente precisa ter como setor público. Entendeu? E eu concordo que precisamos da ajuda das universidades e das ONGs, porque nós sozinhos não damos conta. Agora, é botar a mão na massa e implementar o plano. Eu acho que a contribuição da população vai ser bem-vinda, ao máximo. Entendeu? O chamamento para os setores representativos de cada setor econômico, como a Federação da Indústria, a CIEG, a FEComércio, eles precisam conhecer esse plano, e aqui existem dentro do plano as responsabilidades para cada um. Mas, infelizmente, nós não divulgamos o que está aqui. Entendeu? Precisamos divulgar, chamar a todos e falar, olha, existe o plano e as responsabilidades estão aqui. Está discriminado. Temos um cronograma, uma comissão que precisa implementar essas ações. E o respaldo do poder do gestor máximo é necessário. Senão, isso não vai se dar. Muito obrigado, Ana Selma. Nós ouvimos agora parte do poder público, né? E eu passo aqui para o Nilson também, que é empresário do setor aí, principalmente de resíduos da construção civil. Queria também que ele desse a sua contribuição aqui a essa audiência pública, por gentileza. Boa tarde a todos. Quero agradecer principalmente o Vinícius pelo convite e falar. Eu estou mais ligado na parte privada e estou há 21 anos já nesse segmento de recolhimento de entulho em caçambas estacionárias aqui no município de Goiânia. E estou acompanhando desde o começo. Acho que eu sou da turma que está aqui, acho que eu sou o primeiro a acompanhar e brigar pelo plano de gerenciamento municipal do resíduo sólido de Goiânia. Só fazer um esclarecimento aqui a todos. Hoje, nós somos 97 empresas de recolhimento de entulho em Goiânia. E hoje nós temos uma receita para o município sobre os impostos, que nós pagamos 5% sobre a receita nossa, que gera para o município, isso é um dado importante, ano, R$1,5 milhão. É pouco. Mas para nós, microempresários, isso é significante. Eu acho que é significante para o município. Em contrapartida, nós gostaríamos do poder público um respaldo sobre essa receita. E nós não temos praticamente nada. Como a doutora Roberta falou, o aterro sanitário nosso hoje, nós praticamente, no município de Goiânia, o entulho gerado da construção civil, praticamente vai para o aterro sanitário de Goiânia, onde é o único lugar autorizado pelo poder público. E lá não comporta mais. Já fizemos, junto ao Ministério Público, um termo de ajuste de conduta, por um período nós fazemos depositar esse entulho lá. Nós não, a população, que nós somos simplesmente o transportador. E, como a Roberta sabe, a Selma sabe, nós todos sabemos, lá não comporta mais, já está esgotado.
Os mais otimistas falam que tem mais 20 anos de vida útil. Eu não acredito, mesmo tirando, Roberta. Mesmo tirando as torres lá. E depois, não tem para onde levar. Como o Diógenes falou, Goiânia é uma mesa plana, não tem local para jogar o resíduo sólido de um modo geral, ainda mais da construção civil. Tá? Eu tenho uma sugestão para minimizar esse problema em relação ao resíduo sólido da construção civil. Primeiro, ter o poder público abrir uma licitação para, depois que tiver aprovado o plano de gerenciamento, para, no mínimo, 2 usinas de reciclagem de entulho. Já está isso no projeto, né, Selma? Aparentemente, né? Tá. No mínimo, mais 2 usinas de reciclagem de entulho. Tá. Eu acredito. A Roberta falou sobre os ecopontos e as áreas de triagem e transbordo. E eu tenho uma sugestão, que acho que não sei se dá tempo ainda de colocar ou não no plano. Por que não privatiza esses ecopontos? Primeiro ponto. Por que não privatiza as ATTs? Já que o poder público não está dando conta, teve problema, eu sei, junto à sociedade, eu não quero que faça um ecoponto aqui do lado da minha casa. Por que não privatiza? Tá? É fácil. Não vai, estabeleça quanto que vai cobrar do pequeno gerador, daquilo que você falou, vai quebrar uma pia, tudo levar. Privatiza. Isso é uma sugestão. Agora, uma coisa, vereador, que eu acho grave do poder público é a parte da fiscalização. Sinto muito falar, mas não existe fiscalização hoje, de um modo geral, nem para os moradores que estão fazendo o descarte em qualquer lugar, ou numa beira de córrego, ou num vale e tudo. E junto aos geradores também. Não tem fiscalização nem da AMA, nem da Comurg, e nem da própria fiscalização. Não vou falar da própria fiscalização, porque tem um pouco agora, mas é muito pouco, é quase irrisório. Então, se tiver uma fiscalização nos geradores, ou nos grandes geradores, para onde que estão indo esse material, vai diminuir bastante. Vai diminuir bastante a despesa da Comurg no recolhimento desse lixo, desse entulho, dessas podas irregulares. Isso eu garanto que vai ocorrer. Tá? Para o grande gerador, os grandes geradores, hoje que representa, a gente pensa que falar em resíduo, de um modo geral, acho que todo mundo já sabe, mas vou só alertar. Hoje, o grande gerador gera em torno de 30% do resíduo sólido, de um modo geral. E o pequeno gerador, que somos nós, os outros 70%. Isso é uma coisa interessante. E orientar através de publicidade, rádio, televisão, e orientando esse pessoal, fazer essa reciclagem na própria casa dele, na própria obra dele, para diminuir esse resíduo. Esse resíduo vai para onde? Já estamos sabendo, vai para qualquer lugar. Então, se tiver essa orientação do poder público para orientar o pequeno gerador, vai ser super importante para a comunidade. E, de um modo geral, eu quero só agradecer a todos e estou aqui para contribuir. Às vezes o pessoal pensa, nós, transportadores, aquele caçambeiro está jogando a caçamba ali em qualquer lugar, despejando. Não, nós queremos a coisa correta. É para levar para uma usina de reciclagem, é para ajudar o pessoal das cooperativas de reciclagem. É isso que nós queremos. Nós queremos fazer o correto e tirar essa imagem da gente sobre nós, que nós somos, que suja a cidade, que faz a cidade. Mas, para isso, vereador, eu gostaria da colaboração do senhor para exigir, junto ao prefeito, uma fiscalização mais rígida nos geradores e em nós também, nós transportadores. Eu acho que é de suma importância isso, tá?
e quero mais uma vez agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Nilson. A dona Selma pediu novamente a palavra aqui, vou passar para ela, depois abre aqui para o Cazu e também para a senhora Iuneide. Só esclarecimento com relação aos ecopontos. A ALMA 2016 fez uma proposta de ecopontos móveis. É aquele que a gente vai em determinada região e coloca o ecoponto lá, passa-se o dia todo lá e, ao final do dia, recolhia e voltava aquela área ao convívio da sociedade, da população do expulso. Por quê? A gente entendeu que esse ecoponto móvel era melhor, porque onerava menos, né? Aí você deixava de ocupar uma área pública que poderia estar implantada uma praça, um lugar de convívio da população do seu entorno. A fase que se encontra essa proposta está na área de cotação. Estamos cotando enquanto ficaria os equipamentos, o caminhão, que tem uma especificidade um pouco diferenciada, e estamos fazendo essa proposta para que o próprio Fundo Municipal de Meio Ambiente custeie esses ecopontos. Então, vai ser, eu espero que até no máximo julho, agosto, já tenha se finalizado. A gente sabe que essas coisas é um pouco morosa em função dessa cotação, licitação, e a gente gosta das coisas muito transparentes com relação a isso. Outro esclarecimento é com relação à fiscalização. Goiânia tem aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 pessoas. Nós temos um quadro técnico dentro da agência, ativos, cerca de 70 fiscais, das quais tem 8 na Comurg, tratando exclusivamente. Agora, imagina a demanda que é isso, para se ter uma fiscalização mais do dia a dia ali o tempo inteiro. Então, a população é assim, a Comurg vai lá tirar agora, daqui a pouco se pode voltar lá que pode ter resíduo ali, entendeu? É muito, muito trabalhoso. Para evitar esse retrabalho, uma fiscalização, nós temos que implementar aquela rotina da educação ambiental e estar em cima com a população, principalmente nesses locais que a gente já sabe que existem. Então, investir em educação ambiental mesmo, é o papel nosso. Era só esse esclarecimento. Sim. Queria passar a palavra agora para o Cazu, para que ele faça também a sua contribuição aqui para a audiência pública. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Meu nome é Cazu, sou engenheiro. E já há algum tempo deixei o magistério, fui professor durante 26 anos da minha vida. Inclusive o vereador Gustavo, que foi meu aluno, eu não sabia que eu estava tão velho assim, não que ele seja velho, né? Mas eu estou bem ultrapassado já, né? Mas eu gostaria de começar dizendo que quem milita nessa área ambiental, eu acho que antes de mais nada é um amante à causa, né? É amor à causa, porque se você for analisar bem, nós que tentamos entender um pouco essa área ambiental, tratamento de resíduo, de entulho, se a gente for analisar bem, os fatores contra são muito maiores do que os fatores pró, né? A briga que a gente tem que ter de ponta a ponta é no dia a dia, no laço, né? Muitas vezes é até na própria briga mesmo, para a gente andar um pouquinho de cada vez, né? O vereador que se ausentou, ele falou a respeito do Japão, né? E não porque eu sou descendente de japonês, mas eu fui convidado nessa minha labuta de desenvolvimento de projeto na área de tratamento de resíduos. Eu fui convidado por 2 empresas japonesas a fazer uma visita naquele país para conhecer o sistema de compostagem deles e tratamento de esgotamento sanitário. E por lá eu fiquei 2 semanas
diga-se de passagem, foi ótimo, porque eu não gastei absolutamente nada, que eu fui convidado, porque se eu fosse ter que desembolsar, teria que ficar por aqui mesmo, né? Mas foi muito bom, porque eu conheci vários tratamentos de resíduo no Japão. E eu gostaria de dizer para vocês, que o que eu vou falar que talvez soe até uma mentira, mas eu fui lá, né? Eu fui lá e eu presenciei, não me contaram, não. O Japão, é claro que em menores proporções, ele produz lixo como nós produzimos, né? Talvez eles não sejam tão desperdiçosos como nós somos, mas ele também produz lixo. A grande diferença é que ele trata o lixo, né? Teve uma noite de sábado lá que eu andei pelas ruas de Tóquio e é absolutamente difícil de andar tanto quanto tem de população nos cruzamentos. Você sai trombando nas pessoas, né? No dia seguinte, porque o meu hotel era lá pertinho, eu resolvi ir lá às 7 horas da manhã, né? Como era 7 horas da manhã de domingo, estava absolutamente vazio. E eu tive a curiosidade de sair olhando para ver quantos papelzinhos eu achava no chão, ou bituca de cigarro, ou latinha, ou palito de fósforo, e eu não encontrei nenhum. Nenhum. Quer dizer, parece mentira, né? Mas eu tive lá, e eu vivi isso. Então, talvez para a gente chegar a esse nível educacional, né, nós não vamos assistir para ver isso, né? Talvez os nossos filhos, nossos netos, sim. Mas tem que começar em algum lugar. E eu acho que é aqui que começa, né? Então, essa sementinha que a gente está tentando plantar é o início de tudo. Queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui presente para falar um pouquinho do projeto que a gente está tentando implantar, que, como toda luta ambiental, ela já data de muito tempo. A primeira vez que eu tive contato com o Diógenes, ele era, como é hoje, né, um amante do lixo, né, Diógenes, mas atuante lá no aterro sanitário. A visita que eu fiz lá no aterro, e depois de visitar o aterro de Perus, né, lá em São Paulo, eu vim aqui visitar o aterro, e quem me atendeu lá no aterro foi o Diógenes, né, e tive a satisfação de tê-lo como guia, me explicando absolutamente tudo que acontecia lá no aterro. E aí fui comentando com ele as várias diferenças do aterro de Perus, lá em São Paulo, né, na Avenida dos Bandeirantes lá, que mesmo sendo no Brasil já tem uma grande diferença, né? Lá teve uma política de aproveitamento de gás que aqui não tem, né? Mas o nosso projeto, vereador, e eu represento uma série de empresas particulares que também são amantes da natureza e também abraçam essa causa junto com os ambientalistas, né, em prol da própria qualidade de vida, né, da cidade e dos seus habitantes. Porque não é fácil você ter uma área, que é o nosso caso lá, desse pool de empresas que eu represento, de mais de 2.500.000 metros quadrados do entorno do aterro, absolutamente parado, sem produzir, durante os últimos 8 anos. Quer dizer, isso é um custo muito pesado para os empresários. Mas a causa vale a espera. O projeto que a gente tem trabalhado lá há mais de 8 anos, né, e o Diógenes também já tem a sua contribuição, juntamente com várias pessoas que a gente já buscou apoio, é um projeto que visa a implantação de um polo industrial de tratamento de resíduos. Então, o que a gente tem, e isso não é um sonho, é algo muito concreto, a gente tem esse projeto para ser implantado. São aproximadamente 2.600.000 metros quadrados de área do entorno do aterro, onde já foi delimitado o perímetro da área,
com a anuência da CEPLAN, porque o trabalho foi conjunto com a CEPLAN, com acompanhamento da AMA. Na época, quem participava ativamente lá era o LABEG. E assim como alguém observou, infelizmente, as administrações públicas, elas passam, né, elas se perdem às vezes, e aí a continuidade é seccionada, né? E essa é a nossa maior frustração, porque já são 8 anos de projeto, tentando implantar algo que melhora a qualidade de vida, que aumenta a arrecadação do município, e sempre, por um motivo ou outro, ele é seccionado, é estagnado. Nós chegamos, vereador, na gestão passada, até esboçar uma minuta de um plano de lei que regia o uso do solo da região, né? O Jorge participou dessa comissão que elaborou, juntamente lá com o pessoal dele, lá na CEPLAN. Foi feito um projeto de lei para regulamentar o uso do solo, para a gente poder dar sequência do projeto. Infelizmente, ou felizmente, não sei, fica a dúvida, o governo mudou, o prefeito mudou. E aí, para dizer a verdade, talvez o Jorge talvez até saiba responder melhor que eu não sei que paradeiro se deu a essa minuta desse plano de lei, que na época já estava sendo cogitado ser enviado para a Câmara Municipal. E, evidentemente, não foi enviado, né? Porque, haja visto a própria ideia dessa reunião, não foi enviado. Então, a nossa maior frustração, vereador, e aí agora eu acho que acendeu uma luz no fim do túnel para a gente, né, é que esse trabalho, que beneficia a todos, né, e que seja um trabalho conjunto de AMA, Comurg, CEPLAN, essa casa, né, e esse pool de empresários, que esse projeto ande. Porque ele tem aproximadamente, só em números absolutos, em torno de 2.200 terrenos destinados à reciclagem de resíduos. Desde tratamento e reaproveitamento de plástico, resíduos da construção civil, e aí o resíduo da construção civil, na época, a gente estudou até o tamanho da área, não sei se você conhece um xará seu, que é o Nelson. O seu é Nilson? Nilson. Ah, é o Nelson. Né? Da RNV, da Recife. O Nelson Siqueira. E ele, inclusive, nós pegamos várias dicas com ele, porque não é nosso know-how, especificamente o produto, né? Então, nós pegamos know-how com ele sobre tamanho de área, sobre caimento de terreno, né, sobre entrada e saída, o que seria mais viável, o transbordo, a triagem, enfim. Mas tudo isso foi discutido, né? E, vereador, eu não sei se é do seu conhecimento, existe também um polo industrial de lavanderias. Porque, né, em nossas pesquisas, nossos estudos, e isso eu fui em Itaipu, fui em São Paulo, fui em Joanópolis, fui no Japão, fui em vários lugares, né, já andei muitos quilômetros, e foi baseado nesse tipo de pesquisa que nós chegamos à conclusão que as lavanderias, elas são extremamente poluentes, né? Principalmente as implantadas em Goiânia, que por falta até mesmo de infraestrutura, né, elas não obedecem rigorosamente à lei do tratamento de resíduo de lavanderia. E olha que existem as lavanderias, as domiciliares, as industriais e as hospitalares, né? E no nosso projeto existe uma área destinada exclusivamente para a implantação desse polo de lavanderias com reuso da água. Com reuso da água. Ou seja, não haverá descarte de efluentes em mananciais. Sim.
MAET, de tratamento desses efluentes, né? Então, o projeto ele é muito grandioso, né? Muito grandioso para levar tanto tempo para andar um pouquinho de cada vez, né? Então, quando foi me dada a oportunidade de participar dessa audiência, né? Francamente, eu vi uma luz no fim do túnel, né? E vim aqui realmente de coração aberto pedir a ajuda desta casa, encabeçada pelo senhor ou por qualquer outra pessoa que o senhor designar, os representantes públicos, né, da prefeitura, para a gente encampar esse projeto, né? Porque, francamente falando, é claro que, como todo empresário, isso tem um objetivo. Porém, se você for analisar, trocando em miúdos, se você analisar custo-benefício, né, não vale a pena. Mas não é isso que está em pauta, né? É a melhoria da qualidade de vida, é a obstinação desses empresários, é a ideia de se aglutinar um polo de tratamento num só lugar, são amantes de Goiânia, enfim, é realmente de interesse de todo mundo que esse projeto se dê a continuidade dele, né? E, no mais, eu me coloco à disposição depois, para quem quiser, para mostrar esse trabalho. O Jorge já vem acompanhando comigo já nessa longa data de trabalho, né? Alguns da AMA também, mas eu nem sei se lá estão mais. Mas eu coloco aí todo o aparato digital que a gente tem, né, ao seu dispor também, para dar sequência nesse trabalho. Ok? Muito obrigado, Cazu. Queria também agradecer a presença do senhor Pedro Andrade, da Associação das Empresas de Manejo e Gestão de Resíduos, representante da Ciclo também. E muito importante as colaborações do Cazu, estão dando, mas todos aqui. Queria passar aqui também a palavra para a Neide também, que é da Axé Entulhos, que a gente ouça também, não só o poder público, mas também os empresários que vivem também e têm a sua visão um pouco do outro lado do balcão, né, sobre a questão de resíduos, mas de imediato, já tentando contribuir um pouco aqui também, não apurando todas as falas aqui, são vários projetos, são vários trabalhos que necessitam ser feitos passo a passo, né? Então, eu tenho certeza absoluta que essa audiência é apenas um pontapé inicial de uma série de trabalhos que nós vamos ter que fazer para que a gente possa, daqui um tempo, olhar, valeu a pena participar daquela audiência pública técnica de trabalho. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo, né? E o Ney, a palavra está com a senhora. Sim. Obrigado, né, pelo convite, né, vereador Vinícius. Foi um prazer. E uma palavra dita, eu fui anotando no decorrer do diálogo de todos, como o professor disse, o professor Cazu, uma luz. É o que a gente espera, sempre que se faz alguma reunião, chama em alguma coisa, a gente espera alguma coisa nova, né? Então, são os amantes, às vezes, anônimos do lixo. Porque a gente, vamos supor, o Nilson, perdão, está expondo, Nilson, 21 anos, eu também quase chegando, né, a quantidade de trabalho no ramo do entulho, de transportador, o que ele sempre coloca, e que eu acho muito exato, que nós somos transportadores, somos geradores, mas principalmente transportadores do entulho, né? E tem toda uma carga sobre nós. E eu vou de ponta a ponta. Quando a Roberta, me permite falar assim, falou que não seria o final do aterro, seria a última coisa. Estamos aqui, eu e o outro companheiro, no rumo do segmento do entulho, do transporte de entulho. Então, para nós, isso é um bálsamo, quando você diz isso. Que eu falo, o aterro vai fechar. Para nós, o céu desaba. O chão, sabe? Porque para onde vamos? É para o aterro. Tem permissão ou não do Ministério Público? Eu sei que vai indo aos trancos e barrancos, né? Mas, graças a Deus, podemos ouvir, eu particularmente falo de você, que seria a última coisa, né? Então, para nós, isso é muito bom. E só sei que assim, é um assunto muito polêmico a respeito da reciclagem. Nós, muitas vezes, anonimamente, nos colocamos também como recicladores,
é o plástico, é a madeira, é o móvel velho, é o retalho grande, que você sai, às vezes, de locais onde se cortam, e a gente aproveita para doações. Então, não é só o trabalho, eu sei que não... Assim, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, companheiros que, às vezes, estão trabalhando e, às vezes, nem são registrados, trabalhando nos seus limites. Mas, com certeza, né? Às vezes, assim, a gente não é visto como poluidor, às vezes foi citado, mas não por detrás disso, né? Sem querer jogar a brasa para debaixo da nossa sardinha. A gente também trabalha na reciclagem, né? E é um prazer estar aqui, ter sido convidado para isso. E quando o professor disse de 2.200 pontos, estou correta? Quando você falou, professor? 2.200 pontos de terrenos, em Goiânia. Isso, tudo em torno do aterro. Em torno do aterro. Pois é, então isso para nós, né, eu acredito que mais companheiros, né, que eu falei, receberam o convite, alguns sim, outros, não posso, né, mas assim, deveriam estar aqui para ouvir isso, que em torno do aterro tem esse espaço, e que tem vocês que de forma amigável estão apresentando algo assim suave de se ouvir, sem punição, porque muitas vezes a gente é muito puxado a orelha. Às vezes, em outras reuniões, a gente já foi muito criticado. Mas é bom ver que tem pessoas como vocês por detrás que estão dando sequência a um projeto. Né? E é o que a gente anseia, o que a gente quer é isso. Né? Está andando dentro da lei, vendo as coisas serem recicladas, os ecopontos, como às vezes a Selma citou há pouco, locais que a gente passa, não vou falar, são ecopontos anônimos. Poxa, ontem a Comurg limpou tudo. Nossa, hoje olha como está. E nós que sabemos fazer essa leitura do entulho, a gente vê que ali não foi uma caçamba. Pela quantidade jogada aos montinhos, foi o carroceiro, foi um veículo menor que destinou aquilo ali. Então, acho que tem que ser uma política também, porque não pode ver só a lei da vantagem de receber, né, do capital. Olha, se deu para mim carregar uma caçamba, tudo bem. Se não deu, e a pessoa se virou, se eu posso indicar, olha, ligue, eu falo para o catacata, liga para o catacata, que é o catacata, liga, qual o número? Eu passo o número da Comurg. Por quê? Eu não vou ter grande vantagem com aquela pessoa, mas encaminho, né? E eu sei, é um assunto, acho que é exaustivo, é um assunto prazeroso para falar, que é coisas que a gente vive diuturnamente, né? E obrigado por estar aqui, né? E obrigado por estar compartilhando esse momento com vocês e saber que por detrás está sendo feito um trabalho que às vezes muitos desconhecem. E saber que a vida do aterro ainda tem mais fôlego por algum tempo, também, né, ameniza. E obrigado, gente. Obrigado, dona Neide. Lembrando que já se passou um ano já, né? Foi no dia 4/3/2016, lá na AMA, que feito o ato de entrega do plano municipal, né? E de lá para cá, quem elaborou sonha, e quem acompanhou um pouco dos trabalhos fica esperando algum resultado, e já se passou mais de um ano e nada até agora da gente ter um resultado efetivo para isso, né? Queria saber se o Hamilton quer fazer alguma contribuição. Agradecer. Queria passar aqui também para o senhor Pedro também, que faça suas contribuições. Vereador, também só Sim, queria só por fechar o gentileza. seguinte. A Selma falou algo muito interessante. É sobre dar publicidade, sobre divulgação. Então, isso pesa muito para todos. Olha, foi falado isso, mas aonde? Você viu na televisão? Você ouviu em algum meio de comunicação? Então, essa parceria com a publicação, de falar, jogue isso, né? A gente está cansado de ouvir isso, coloca isso em tal lugar, né? Plástico, metal, né? Papel, mas não, diretamente para a comunidade mesmo. Né, orientar sobre o que deve ser colocado e o que não deve. Alguns anos atrás, o meu companheiro, né, o Nilson, ele mandou, né, por fax, e eu peguei o próprio documento e fiz um impresso, junto com o próprio bloco de trabalho, para que chegasse até o cliente, onde diz AMA e Comurg, né, assim adverte.
papel, plástico, papelão, isopor, gesso, podas de árvore, móveis velhos, pneus, cinzas, né? Como ele mesmo falou, coisas de lavanderia, que às vezes a própria lavagem ou a própria cinza produzida, né? Então, não coloque junto com entulho. Nem sei quantos anos faz isso. Você me passou, eu imprimi e está impresso. Porque para nós se torna chato você falar isso para o cliente. Mas, assim, algo que divulgasse isso mais, tomasse essa conscientização, porque tem que sempre estar batendo na cabeça do ser humano, retomando, relembrando, né? Mas é isso aí. Eu queria voltar sobre a publicidade, sobre a divulgação que a Selminha havia falado. Obrigado. Senhor Pedro Andrade, por gentileza, posso? Queria agradecer, pedir desculpa ter chegado atrasado, porque a gente acaba... Só chega um pouquinho perto do microfone, está sendo transmitido ao vivo. O trânsito, a gente não calcula de Goiânia, está crescendo. Demora 1 hora para chegar num lugar. Mas eu sou representante, estou aqui como representante da Ciclo, que era uma empresa uma associação de empresas de reciclagem, e nós, da área de resíduos comuns, resíduos de saúde, resíduos de construção civil, achavam que a gente estava meio órfão na questão de uma união e de uma política objetiva para as nossas demandas. Aí o pessoal da Ciclo foi muito generoso, nós mudamos o estatuto, nos unimos todos, inclusive gostaria de muito contar com o pessoal da Rescate, nós já temos alguns que mexem na parte de construção civil. Nos unimos, formamos a Ciclo, que é a empresa de manejo, gerenciamento de resíduos sólidos do estado de Goiás. Isso unindo toda a cadeia. Eu a vida inteira fui agricultor, mas depois, em 2010, em 2009, um amigo meu me pediu para eu ver uma área, para ele tomar conta de uma área que eles queriam fazer um aterro, e comecei a mexer com isso, fui apaixonando, fui mexendo com isso, e aterro, lixão, e fui, no fim, acabei gostando, a gente vai envolvendo com essa área de meio ambiente, é uma área muito interessante. Em 2010, no apagar das luzes, acho que deve ter sido a última coisa que o Lula assinou, foi a Lei 2.305, no dia 23 de dezembro, né? Então, e eu fico vendo isso, e a gente sempre esperando que as coisas melhorem, como todo brasileiro que tem um pingo de bom senso, você sempre acha que as coisas vão... Nós estamos em 2017, até hoje não se fez absolutamente nada. Nós temos planos maravilhosos, leis maravilhosas, intenções, então, maravilhosas, mas não saímos do lugar, nós não conseguimos sair do lugar. Porque as coisas não são feitas, de fato, para serem realizadas, para dar certo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa muito importante. Nós temos resíduo da construção civil. O resíduo da construção civil é o grande problema, a grande quantidade que você tem de resíduo é construção civil. Se você jogar ele no aterro, é um problema sério. Você tem que jogar porque não tem outro lugar. Você vai jogar ele no rio, num buraco. Mas se você jogar ele no aterro, você com pouquíssimo tempo você vai encher o aterro de resíduo da construção civil. A ideia não é essa. Você vai criar um outro passivo. Você tem que pegar o resíduo da construção civil, segregar e tratar ele. Você vai tirar a matéria-prima, que inclusive hoje já tem NBR para você usar, para fazer base, subbase, que você pode usar. Então, as pessoas, o que acontece? As pessoas montam uma empresa, investe, compra um britador, um separador, separa a brita de tudo quanto é tamanho, tudo certinho. Aí, beleza, está tudo lindo. Entrega, faz o ecoponto, investe, porque tudo gasta dinheiro. Isso é maior bobagem, achar que as coisas acontecem de graça. Se não tiver retorno financeiro, não faz nada, nem a prefeitura não faz, porque a prefeitura não vai ficar jogando dinheiro fora a vida inteira e por um negócio que não dá resultado. Aí o cara monta. Aí o que ele começa a pegar resíduo da construção civil e segregar, arrumar, faz brita tal,
separa cimento. Aí chega na hora de vender isso, ele não vende. Ele não vende. Aquilo vira uma montanha de um tamanho, lá vira um passivo, o cara não vende. O investimento dele vai para o brejo. Por quê? É muito mais barato você ir na AMA ou na SEMAR, licenciar uma cascalheira que está lá o cerrado em cima, o bioma, tudo, e fazer um buraco lá e largar aquilo para lá, do que comprar um material que é próprio para fazer o que você está fazendo. E a sociedade tem que pagar esse ônus. O cara que faz construção civil, o cara que faz o asfalto, não interessa que é mais caro. Ele tem que pagar, porque ele está gerando isso. Ele, quando vai lá, arranca aquele asfalto todo que ele vai arrancando para arrumar, ele tá jogando aqui. Quem que vai pegar aquilo? Ele não vai para a empresa dele, vai para o meio ambiente. Então, se não tiver uma regulamentação, uma ajuda do governo, nunca vai dar certo. Nunca. Você pode morrer de vontade, de boa intenção, que vai dar certo. O governo tem que obrigar. A prefeitura, a GETOP, o Estado, tem que obrigar 30%, que seja 30%, 40%, não sei, do material usado em obra, desde que certificado pelas normas de engenharia, tem que ser usado material reciclado. Não interessa que custa mais caro. Tem que usar. Porque senão não adianta. Vai jogar no aterro, aí o aterro enche, não pode jogar no aterro, não é material adequado para você jogar em aterro. Esse é o material adequado para você reusar, reutilizar. Desculpe se eu estiver errado, o senhor me corrige, mas você tem que reusar. Não adianta jogar no aterro. Resíduo, mesma outra coisa. Faz um prédio. Você tem que dar uma habite, não tem? Se o cara não tiver um plano, o Nelsinho, você falou, tem uma empresa de... Ele tem uma metodologia de gerenciamento da obra. Por quê? Já sai segregado. Já vai madeira, vai para um lado, vidro vai para o outro, gesso vai para o outro. Só que isso custa. E ninguém quer gastar nada. Muito menos no meio ambiente, porque o brasileiro é o seguinte, é só conversa. Se você falar para ele, se você tirar da minha porta e eu não tiver que pagar nada, dane-se onde você vai jogar isso. Não quero nem saber. Nem saber. Eu estava dando uma volta de avião em cima de Rio Verde, fui ver o negócio do aterro lá. O pessoal não está jogando mais o pessoal está jogando na beira da estrada, está virando um lixão na beira da estrada. E a Saniago tem uma captação lá, você vê. Eles estão jogando a 50 metros da captação. Lixo in natura. Está lá aquela montanha, você vê lá de cima. Você acha que alguém está preocupado? O cara está bebendo a água contaminada, é que ele mesmo está contaminando. Mas ninguém está nem aí, vai para o hospital, morre gente, o ser humano morre igual mosca mesmo. Não atrapalha ninguém, mas ninguém vê isso. Ninguém vê isso. Então, para ter o habite, o cara tinha que ser obrigado a ter um plano de gerenciamento de resíduos, com uma metodologia e tal. E uma coisa, fica pronto, já diminuía quanto por cento do trabalho de vocês? Já chegar um produto certinho na indústria, um produto sem estar misturado. Porque muitas vezes chega um resíduo da construção civil você tem que levar para o aterro, porque não tem nem jeito de tanta contaminação que tem. É igual o reciclado. Não adianta você pegar uma cooperativa e falar, vou fazer uma cooperativa, vou dar... Cooperativa é muito bom, tem certos materiais que tem uma saída muito grande, tem venda. Latinha é um exemplo no mundo inteiro. Mas tem coisas que não vende. Você tem uma certa hora que você tem que bancar o cara. Então, isso é que o Estado tem que fazer. O Estado tem que promover e regulamentar as coisas e obrigar o sujeito, igual o cinto de segurança. Se não obrigasse, ninguém usava o cinto de segurança. Se não começa, eu não vou usar isso aqui porque eu caio dentro do rio, eu vou morrer afogado, eu não... Meteram multa. Os carros ficaram mais caros porque tiveram que pôr cinto de segurança de 3 pontas. Todo mundo. É assim que funciona a sociedade. Mas não adianta a gente pôr a cabeça debaixo do buraco e falar assim, não, vamos levar para o aterro o entulho. Está errado. Nós temos que tratar o entulho, segregar o entulho, que é 75% mais ou menos da produção de resíduo que nós temos, que é imensa quantidade, e tratar e usar o rejeito. Reusar, reutilizar, que é o sentido da coisa. Então não adianta, se você for jogar tudo fora,
Nós estamos trabalhando no decreto de grandes geradores. O decreto de grandes geradores consta na lei. Até hoje nós não conseguimos fazer nada, estamos trabalhando, o professor tem nos ajudado muito, nós estamos empenhados nisso. Isso é uma coisa didática. O cara que gera, se o cara não pagar, ele não vai se preocupar, porque ele não está nem aí quem pega, onde é que joga. Eu escuto isso, eu trabalho com isso todo dia. Estou nem aí, se joga para lá e tira da minha porta. Então, essas coisas, os planos, eles têm que dar condição das coisas funcionarem. O Estado tem que obrigar, tem que vigiar, não dou habites. Pronto, você não tem um plano de resíduo, onde você mandou seu entulho? Você segregou. Eu quero, para dar o habites, um laudo de uma empresa que monitorou a sua obra do começo ao fim, falando onde é que ela jogou a madeira, onde que ela jogou o vidro, onde que ela jogou o gesso e onde que ela jogou o concreto e tudo. Aí, senão, você não vai pegar o habite. Não é difícil, gente. Nas licitações do Estado, do município, pôr uma porcentagem que o cara é obrigado a usar. Não interessa que é mais caro, a não ser que não tenha. Mas, se fizer isso, vão aparecer mais empresas que vão fazer o produto. Vai ter, no começo, a argumentação é a seguinte: não tem disponibilidade, nós vamos fazer uma estrada, aí nós precisamos de 50 mil metros cúbicos em 15 dias. Não tem. Porque o cara não vai ficar fazendo isso, ficar com 50 mil metros cúbicos lá, a empresa vai lá e multa ele. Mas aí, com a medida que for acontecendo isso, vão começar a aparecer as empresas que vão se interessar em processar esse produto. Vai parar de jogar em buraco, está errado. A gente faz vista de avestruz. Não tem, é igual o aterro de Goiânia. Completamente irregular, não está licenciado, a gente não sabe o que vai virar. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, uma empresa que tem ISO, que trabalha com ISO, precisa da licença do aterro. O aterro de Goiânia, a priori, mas está legal, a gente tem que levar. Onde é que nós vamos levar? Então, fica aquele impasse. Não tem, deixa fazer mal feito. Sabe? Essas coisas que a gente tem que mudar. Mas precisa da condição do empresário mudar. Não achar que a coisa vai acontecer só porque é bonito falar de meio ambiente, não vai acontecer nunca. Tem 7 anos que essa lei foi... Até hoje, o lixão não acabou, já mudaram para não sei quantos, já fizeram quantos planos, quantas reuniões, quanta gente já se envolveu nisso aí, quantas ideias maravilhosas, só que não funciona. A grande geradora agora, que nós estamos discutindo há quanto tempo isso aí? Vai, não vai, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vai para lá. Particularmente, do resíduo da construção civil, eu vejo sofrimento, porque nós temos associado, até o Nelsinho, é associado à dificuldade que eles têm. Monta, gasta dinheiro, mas ninguém compra o negócio, não adianta. Então, isso que o Estado tem que fazer. Regulamentar. Primeiro, tem que ser desde o começo da cadeia. O que é o grande gerador? O grande gerador, eu vou no supermercado, vou num prédio, vou num restaurante, chego lá e falo, você vai gastar R$1.000, exemplar, por mês, coleta. Aí o cara fala, nossa senhora, mas eu vou fazer de graça com a Comurg? Não vou pagar isso, não. Não, você vai gastar. Mas, olha, você pode separar o reciclado seu, você pode tratar melhor o seu reciclado, porque não adianta o cara pegar um litro de leite azedo e tacar ele na caixa de reciclado, que vai contaminar o outro lixo e os caras não vão querer, você vai ter que levar para o aterro. Ele tem que lavar, tem que ter um mínimo de trabalho, todo mundo tem que ter um mínimo de trabalho, as coisas não acontecem por obra do Espírito Santo, não. Então, aí você explica para o cara, fala, olha, você pegar o reciclado, tratar ele bem, arruma ele, eu vou na cooperativa e ela vai tirar de graça, isso já vai diminuir seu volume. De repente, você pode até voltar a ser pequeno gerador, e a Comurg, até uma das discussões nossas no decreto, é a Comurg até voltar a pegar. Agora, o grande gerador que existe, esse ele tem que pagar pelo lixo dele. E, de qualquer maneira, o intuito da lei não é auferir lucro para ninguém. O intuito da lei é disciplinar e procurar que as pessoas melhorem a gestão, porque isso não vai acabar, vai só aumentar. O nosso sistema é montado em cima de consumo.
nós vamos consumir cada dia mais e vamos jogar cada dia mais coisa fora, porque é assim que funciona a nossa economia, nosso modo de vida, a não ser que a gente mude completamente. Então é bobagem falar, não, vai acabar lixão, vai diminuir o lixo. Não vai diminuir, vai aumentar. Nós precisamos achar meios de reutilizar ao máximo, de reaproveitar ao máximo. Então, essas coisas que a gente precisa ficar muito atento nesses planos que a gente faz, é dar condições da coisa funcionar. Condições da coisa funcionar. O poder, essa casa tem condições de não sei, normatizar, ou lei, o que quer que seja, de obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Até que o mercado, por si só, vai se ajustando e vai dar. Aí nós vamos conseguir ter mercado para todo esse volume. Desculpa até me alongado, mas a gente tem que pensar muito nisso, que as coisas não acontecem, você faz o Brasil é o país das leis maravilhosas. Certinho. Mas as coisas não acontecem porque você faz uma lei e põe no papel e ela não acontece sozinha, senão vira igual o caso da lei para inglês ver. Você sabe da história para inglês ver no Brasil como é que funcionou, né? Que a lei Eusébio de Queiroz, que era a Inglaterra obrigou o Brasil a proibir o tráfico de escravos. O Brasil fez uma lei proibindo, aí, mas continuou. Pau quebrando, mas para que essa lei? Não, isso é só para inglês ver. Então, é assim. É o que eu tinha para... Muito obrigado, senhor Pedro. Eu, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu vi uma palestra do Márcio Postman, ele é ex-presidente do IPEA. E foi aqui até nessa casa que ele veio e falava que antigamente as famílias eram constituídas de 14 filhos, pai, mãe, sobrinhos, e a casa tinha 2 quartos, sala e cozinha, né? E as pessoas conviviam, enfim. E agora é diferente, né? Hoje as famílias, elas têm 2 filhos e o casal, um filho e o casal. Alguns preferem nem ter filhos, ter só os cachorrinhos. E as casas são grandes, gigantes para guardar coisas, né? E mais coisas, e compra, o consumismo, o capitalismo. Né? Então, realmente, a avaliação do senhor é isso mesmo. Esse mundo nosso, esse mundo consumista é de consumo mesmo, é de comprar coisa que talvez você nunca nem vai usar, mas tem que estar lá dentro da casa, né? E assim, para que a gente possa encaminhar aqui nossa reunião e nossa audiência pública, o Diógenes pediu aqui uma réplica, a dona Selma também pediu uma réplica, e eu já passo aqui para a Selma, depois para o Diógenes aqui, para que a gente possa encaminhar. Haja vista, eu vou fazer uma proposta de encaminhamento aqui, eu creio que todos vão concordar com ela, para que a gente possa constituir aí uma comissão aqui temporária na casa, para que a gente elabore alguns planos, e aí, com a contribuição de vocês, se precisa a gente falar mais alguma coisa, eu passo a palavra novamente. Dona Selma, a palavra da senhora. É só um esclarecimento também, com relação à lei do grande gerador. Ela se encontra neste momento, o Wellington não está presente, porque ele está com a Geralda da Casa Civil, já finalizando a proposta. Tá? Vai ser enviada para essa casa? Para ser enviada. Tá? Perfeitamente. Com relação a outros quesitos de legislação que as pessoas falaram muito aqui hoje, o Código Ambiental também saiu daqui e voltou para a Casa Civil. As propostas de algumas coisas, que está inclusive contemplada aqui, está lá. Certo. Então, dá só um tempo, mas a coisa vai sair. É só isso, porque a gente precisa de deliberação. Eu tenho que estar às 17 horas em outra reunião. Correto. É um detalhe, assim, acho que nós temos que encaminhar bem, é isso, que essa descontinuidade de governo, ela não pode afetar a vida da cidade. Então, o que a gestão passada fez, os técnicos continuam lá, e nós temos por obrigação de que isso seja plano de Estado. Quando eu digo de Estado, é a continuidade. Porque plano de governo, cada um tem o seu, né? Cada partido tem sua maneira de governar, cada gestor tem a sua maneira de enxergar, mas questões como essa, ela tem que ser um plano de Estado. Independente de que governo, de que partido assuma a gestão, ele tem que ser enfatizado, ele tem que ser concluído e ter essa continuidade. Jorge, a palavra do senhor. Só para dar um fechamento, que eu gostei muito da fala dos empresários, né, do setor empresarial, eu concordo totalmente com todos vocês. Quando o Cazu falou do projeto lá do aterro, Vinícius, inclusive, a gente até colocou algumas contrapartidas, né, o Cazu. Eu não lembro exatamente quais foram, mas eram algumas contrapartidas de tratamento do aterro, com utilização da recuperação, do gás sendo recuperado e
utilizado nas caldeiras, tem Isso. algo conectado em função da recuperação do aterro. Então, quer dizer, nós vamos sair só ganhando. Sabe? A gente só tem o que ganhar, não tem o que perder. Se tiver impacto, licenciamento, a gente coloca os termos de controle e tudo mais. E quando o Pedro falou, nós fizemos uma lei, Pedro, nós discutimos 3 anos lá na CEPLAN, e minutamos essa lei dos resíduos da construção civil. Inclusive, colocamos lá a obrigatoriedade de, no mínimo, 30% das obras receberem um resíduo para alavancar o mercado da reciclagem de entulho, de resíduo da construção, porque nós ligamos na Associação Brasileira, na Abrecon, e eles trouxeram para nós vários estudos dizendo que se as cidades não tiverem esse incentivo de 30% no mínimo, não tem como operacionalizar. E pode fechar e continuar jogando em aterro, que não vai ter como. Você tem a ideia de quanto esse custo é acrescido na construção civil usando materiais? Não tenho aqui, mas nós temos no projeto, o que era a minha proposta nesse sentido que você está dizendo, sabe? Da gente chegar e apresentar. Eu participo de um fórum, que é o Fórum do Setor Energético do Estado de Goiás, e o fórum tem alcançado muito resultado. Sabe, nós reunimos todo mês, fruto desse fórum surgiu o programa, uma licença simplificada na CECIMA para instalação de usinas fotovoltaicas de energia, surgiu o programa Goiás Solar, surgiu o programa de Goiás Fomento para instalação de painéis, que antes o Goiás Fomento dava 30 mil, hoje é 50 mil e está aumentando esse valor. Então, qual que é a minha sugestão, o vereador? Que a gente formasse aqui um fórum, ou uma comissão, um comitê, mas que não fosse só no âmbito da prefeitura, sabe? Que nós precisamos desse comitê interno, mas que agregasse com os empresários, sabe? Com as ONGs, com a população, mas com a agenda fixa, inclusive, de resultados, de encaminhamentos, e uma vez por mês nós viéssemos, ou aqui, o Fórum lá de Energia tem dado resultado, que cada mês a gente está em um lugar diferente. Um dia está no Palácio do Governador, outro dia está na CECIMA, outro dia está na FIEG, outro dia na CIEG. Então, eu queria deixar essa sugestão para quê? A gente viria, o Pedro traria as empresas da reciclagem e apresentaria projetos aqui. O Nelson mesmo é um que tem todos esses dados. Exatamente. De custo. Até o mais pesado não é nem o custo, é a disponibilidade. Uhum. Mas como não usa, você fica, no fim, você cria um paradoxo. O cara não faz porque aí não tem, aí o cara fala, mas não tem disponibilidade, eu preciso disso rápido. Não. Fala no microfone. Se for uma coisa regulamentada, o mercado vai passar um perrengue no começo, mas vai se ajustar. É natural. É igual grandes geradores. Mas vai ficar caro demais, o povo vai cobrar muito caro. Não. Aparecer aí N empresas para fazer, o preço vai caindo, e ele vai chegar num lugar aceitável para todo mundo, porque ninguém vai pagar para recolher o lixo uma coisa que vai inviabilizar o negócio dele. Sim. Ele vai fazer 2 coisas. Primeira coisa, ele vai evitar jogar fora a maior quantidade possível de lixo. Vai aproveitar o máximo possível. E o resto ele vai pagar uma coisa que é justo, que é natural, que não tem concorrência. Pedro, só para dar um fechamento, seria assim, nessa reunião, a proposta, né, desse fórum, dessa comissão que a gente criar, nós teríamos essa agenda onde os empresários, o setor público, nós já temos o projeto diferenciado de urbanização para o aterro, que o CASU, ou nós ou o CASU pode apresentar. Né? O Pedro, quando citou do Nelson, traria esse projeto da usina de reciclagem. Lembrando, o dimensionamento que o Nelson trouxe só cobriria um quarto da cidade. Então, nós precisamos de mais projetos ainda. E nós ainda estamos lutando, cada de a vida inteira, mas nós precisamos de mais. E aí a gente traria esses projetos 3, 4 por mês e daria os encaminhamentos. Né? E um dos encaminhamentos seria formar esse grupo. Perfeito. E, se precisar, vereador, nós temos essa minuta toda pronta. A gente não sabe se a gente, né, tem a estratégia de juntar tudo e regulamentar o plano como um todo, com todos esses instrumentos, ou se tem a lei do resíduo da construção já de cara que ela está pronta, ou traz aqui a lei complementar para o uso do solo do aterro. Então, fica aí minha sugestão. Aí são desdobramentos. Sim, eu vou passar a palavra para a Roberta para fazer a sua conclusão. E vou fazer uma sugestão aqui. Nós, se aprovarmos, a gente já vai marcar uma agenda já de trabalho com essa comissão. Eu acho que o primeiro seria a apresentação desse polo industrial, do PDU lá do aterro, que aí nós possamos apresentar. E ter uma pauta construtiva. Chama o Nelson para debater, chama aí a questão das lavanderias, chama aí a questão da indústria do plástico. Enfim, nós teremos aí uma comissão
já falando aqui a sugestão, né, nós teríamos aqui uma comissão temporária, que aí tem poderes de convocação para quem quer que seja. Lógico que a gente vai enviar convites, que são pessoas que querem contribuir, mas para que a gente possa agregar nessa comissão servidores da Prefeitura, esta Câmara com 7 vereadores envolvidos, a Comissão do Meio Ambiente, enfim, para que a gente possa elaborar essas PLs, essa regulamentação, e aí, no final de 3 meses, a gente fazer um encerramento, e aí não é uma ideia do vereador, é uma ideia da comissão reunida, que até para aprovação aqui nessa casa fica mais fácil. Ó, quem quiser discutir, representatividade, chamar as ONGs, o setor empresarial, a prefeitura, as cooperativas, o CREA foi convidado aqui para hoje, algumas universidades, ou seja, umas reuniões, essa comissão tem uma reunião de trabalho mesmo, semanal, toda semana, tal dia, isso, e aí eu traria uma assessoria aqui da casa, uma assessoria legislativa mesmo, para que a gente possa ter, dentro da constitucionalidade, todos os projetos aqui, para que a gente possa implementar. Roberta, a palavra é sua. Não, ótimo, acho que é muito importante isso mesmo. Eu só queria complementar aqui, porque a gente falou tanto da questão da continuidade, né, dos projetos, e eu acho que isso perpassa pelo fortalecimento técnico dentro dessas companhias, né? A gente se vê muitas vezes dentro de equipes de nós mesmos, dentro dos órgãos que a gente representa, e não são companhias pequenas, aqui a gente está falando de CEPLAN, como Urguiama, né? E assim, a continuidade dos projetos, esses projetos serem projetos de Estado, eles precisam disso. Se você ficar com equipes flutuantes dentro, a cada 4 anos você tem que começar tudo de novo. Então, assim, tem que ter esse fortalecimento de ter técnicos, de ter profissionais da área dentro dos órgãos, para que realmente se tenha essa continuidade, porque realmente a gente sente um pouco essa necessidade. Assim, as coisas passam e vão junto com as pessoas que vão, e realmente são poucos os que ficam lutando ali, e aí realmente a gente vê um pouco esse problema, e por isso que as coisas às vezes não acontecem. Perfeito. Então, vou dar uma resumida aqui novamente na proposta, que a gente cria uma comissão especial, uma comissão temporária aqui da Câmara Municipal, composta com 7 vereadores e também dos técnicos da Prefeitura, ONGs, empresários, setor aí produtivo, para que a gente possa aí viabilizar, né? Eu acho que o primeiro passo, que mais assim é latente, é a questão do aterro, e o Casu foi muito feliz aqui, a Prefeitura já trabalhou nessa proposta, já tem minutas prontas aí, pelo que deu a entender, que a gente possa de imediato fazer essa apresentação, elaborar, ou melhorar, ou reformular, ou usá-la do jeito que está essa PL. Essa comissão também poderá fazer visitas em locos. É lógico que há necessidade de a gente ir novamente no aterro, tem alguns vereadores que não conhecem, vai em Aparecida, lá onde já tem alguns exemplos. Se for o caso, em outros estados, essa casa tem condição para custear isso sim, e para que a gente possa fazer um melhor trabalho, que quem vai ganhar é Goiânia. Eu acho que todos nós aqui temos que deixar um legado, né? E hoje eu estou vereador, hoje vocês são técnicos, mas o trabalho de vocês fica para as gerações de Goiânia. Então, quem tem que ganhar é a cidade. E a proposta que eu encaminho é essa, que a gente possa eu aprovar aqui no plenário da casa essa comissão temporária para que a gente possa regulamentar, falando de regulamentação mesmo do plano de resíduos. E é lógico, todas essas reuniões elas serão programadas, agendadas, com uma agenda já programada e planejada para os próximos 2 meses, 3 meses, que seja o tempo dessa comissão, e aí já ficam praticamente convocados os técnicos da Prefeitura, já no dia específico, os vereadores que fazem parte, e a gente faz aí um amplo convite, tenho certeza que tem muitas pessoas na cidade que podem sim contribuir com essa pauta, e vocês conhecem mais do que eu, e a gente poderia fazer uma reunião mais interna aqui para a gente divulgar esses trabalhos. E eu tenho certeza que essa primeira reunião ela vai ser fruto de várias outras, e de várias PLs, de decretos, de planos, para que a gente possa aí terminar esse trabalho. Então, eu quero encerrar essa audiência pública assim, encaminhando para que essa comissão possa aí trabalhar, visitar, enfim, fazer o que for preciso
para que a gente possa, no final de 2 ou 3 meses, nós vamos estudar o tempo aí, ter essas PLs e efetivamente algo construído. Acho que nós precisamos, sim, ter uma política aqui na cidade de Goiânia de doer mais o bolso de quem suja a cidade. E já é demonstrado, é muito esse exemplo do cinto, ele é claro, o exemplo da cadeirinha, que não tinha cultura, do capacete. Eu lembro quando eu era menino, era normal andar sem capacete na cidade. Então hoje já é. Por quê? Porque tem multa, né? É mais caro, você tem que comprar tem que comprar o capacete. Mas mais caro é o sistema de saúde, enfim, que é onera. Então, eu encerro assim essa audiência pública. Agradeço novamente a presença de todos e de todas. E a gente já vai começar como primeiro ponto aí a questão do PDU, aí, do polo industrial em torno ali do aterro sanitário. Então, está encerrada a audiência pública e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, senhor. Vinícius, a gente apresenta o projeto. É isso, a primeira coisa que eu acho que foi positivo. Obrigado. Parabéns aí. Que isso. Tem mais